Esse mês de fevereiro, nosso tema é fé. As nossas falas aqui, seja comigo ou outras pessoas que passarão aqui pregando, trazendo a palavra, nós estaremos falando sobre fé. E como diz em Hebreus capítulo 11, fala que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Olha só, é essa definição que as Sagradas Escrituras nos dá sobre fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Esse versículo é um versículo que eu desafio você a guardar no seu coração, a decorar, a falar ele ao longo desse mês. E nos momentos em que você estiver diante de exposições que te levam a exercitar a sua fé, você se lembre dele. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Vamos falar juntos? Assim a gente já vai treinando. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Amém, meus irmãos? Você crê nisso? Você crê na palavra de Deus? Você crê em Jesus? Então você traz isso para você. Não é errado falar nesse momento. Receba essa palavra com fé, com ousadia. Guarda no seu coração, porque é a palavra de Deus, meus amados irmãos. Palavra dada pelo Senhor e que, se nós a reconhecermos, eu quero dizer para você que muito daquilo que talvez é impossibilidades, empecilhos e que faz você desconsiderar coisas que não se veem e coisas que se esperam, essas coisas podem ser assim rompidas. Então crê nisso, crê no Senhor. Mas nessa noite ainda assim, olhando por essa perspectiva da fé, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 7. E nós vamos falar um pouquinho sobre a fé de um homem, a qual o nome dele não é revelado, mas é revelada a sua posição, um centurião, alguém que teve fé, que confiou em Jesus. Na última mensagem do Hélio aqui, ele falou sobre a fé que uma família teve acerca de uma menina que estava morta, havia sido dada por morta, e eles confiaram em Jesus. E aqui nós vamos ver a fé desse homem que fazia parte de uma corte romana, que fazia parte de uma lei que era subjugada a ordens, a mandamentos, mas ele creu em Jesus, confiou em Jesus e coisas extraordinárias aconteceram. E o texto nos diz assim, Lucas 7, a partir do versículo 1, diz assim: E depois de concluir todos esses discursos para a audiência do povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, o qual era muito estimado por ele, estava doente e à morte. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhes uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: É digno de que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, marca isso, dize uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados sobre o meu poder, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faze isto, e ele o faz. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se, disse à multidão que o seguia: Digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Louvado seja o nome do Senhor, amém, meus irmãos?
Louvado seja Deus por nos dar a oportunidade de experimentar e de lidar com histórias como essas, histórias reais, verídicas, que não são, assim, contos que se desfazem com o tempo, mas que se reforçam à medida que o tempo passa. É interessante porque a fé, quando desenvolvida no nosso coração, à medida que nós caminhamos com ela, à medida que nós vamos envelhecendo humanamente e vamos sendo provados, desenvolvidos e colocando essa fé à prova, nós fazemos com que essa fé cresça dentro de nós. É interessante porque a fé, assim como elementos que têm sua elasticidade, a fé ela tem esse poder de crescer dentro da gente e de fazer com que não nos sintamos vazios, ocos e até mesmo sem ter a confiança e a crença nas coisas que se esperam e naquelas coisas que ainda não se veem. Aqui Jesus ele relata de uma forma muito bela essa história, a palavra de Deus nos dá esse entendimento de que esse homem, um homem que era um centurião, alguém que servia o exército romano, ele era um militar. No militarismo, ali as suas muitas patentes, esse homem era um centurião, algo que hoje poderia ser comparado a um comandante de tropa, a alguém que tem um poder de ser capitão sobre soldados e outros que estão sob sua subordinação. É interessante porque na história romana, essas tropas elas eram compostas em grandes legiões. Uma legião romana ela era composta por 6.000 homens, né? Cada legião era dividida em 10 cortes de 600 homens, e cada corte dividida em 6 pedaços, em 6 fatias de 100. E o centurião cuidava justamente desses 100 que estavam subordinados a autoridades maiores. Então, isso nos destaca que esse homem, ele estava sujeito a autoridades superiores a ele no regimento do exército romano. Mas também ele tinha pessoas subordinadas a ele. E isso nos inicia no entendimento de que, ainda que o poder humano seja nos dado para cuidar de determinadas situações, existem situações que estão aquém de nós e que existem autoridades maiores que estão no controle e que vão nos dar direção para que determinadas situações nas nossas vidas possam ser desenroladas, possam ser bem administradas para a honra e glória do Senhor. Isso nos mostra que esse homem, como chefe, ele tinha essa autoridade para enviar pessoas, para fazer destacamento de soldados, para levantar alguns para determinadas batalhas, e sobre a sua fala havia autoridade. E essa autoridade dada a ele é como ele próprio relata nos versículos 8 em diante, onde ele fala, olha, eu digo para o meu servo, vai, e ele vai, eu digo volta, ele volta, eu digo fica, ele fica, porque há uma autoridade estabelecida. E usando de toda essa estrutura, ele se depara com a realidade aonde um dos seus servos estavam acamados, estavam ali sofrendo, alguém estimado, alguém querido, alguém que tinha respeito, alguém que certamente contribuía, era produtivo, alguém que era amado. E diante de tudo isso, esse homem, ele envia pessoas mais experientes, os anciãos, aqueles homens mais experimentados de vida, mais experimentados de religião. E ele fala a esses homens, olha, vá até esse Jesus e traga Jesus aqui. Porque eu creio, eu confio, eu sei que Jesus vindo aqui, ele poderá curar o servo que está à cama. Essa palavra desse homem que estava à cama, que estava sofrendo, em algumas traduções é colocado que ele estava à beira da morte. Talvez uma enfermidade, talvez uma peste que havia ali acometido ele, e outras possibilidades, mas ele estava entre a vida e a morte. As perspectivas humanas diziam mais que ele iria morrer, mas as perspectivas eternas e espirituais carregavam consigo a fé de que aquele homem poderia viver. Certa vez,
um pastor numa pregação, me chamou bastante atenção, porque ele falava acerca sobre essa realidade que a realidade pastoral lida. Nós lidamos com a vida e a morte a todo momento, em todas as horas. E ele falando sobre a realidade de algumas situações que ele acompanhava de pessoas que estavam num leito de morte e totalmente enganados, e a perspectiva dele ao chegar naquele leito, ao falar com aquela pessoa, ao orar, sempre era uma perspectiva positiva. E essa perspectiva era, ainda que os médicos tenham dito não, ainda que os remédios não tenham dado efeito, eu vou crer até o final. Ainda que essa pessoa, o corpo dessa pessoa, esteja num caixão, esteja num velório, eu vou crer que até o momento do sepultamento, há possibilidade de que esse corpo, a vida volte dentro dele e ele saia daí para a honra e glória do Senhor. E eu passei a lidar com essa realidade nessa mesma perspectiva. É interessante porque às vezes nós lidamos com algumas situações onde tudo indica, vai dar num sentido contrário ao que nós esperamos. Não vai dar vida, vai dar morte. Mas eu comecei a encarar por meio dessa realidade. E ter essa fé de que, olha, o Senhor, Ele pode, ainda que o corpo esteja ali no velório, ante o sepultamento, o Senhor pode fazer mover, o Senhor pode fazer ali algo extraordinário, o Senhor pode trazer a vida, porque se nós não crermos assim, meus irmãos, nós estamos inibindo a realidade que o nosso Deus é um Deus que dá a vida, é um Deus que tira a vida, e Ele pode fazer isso a hora que Ele bem entender. Já começa pelos eventos futuros, quando a gente olha para os eventos futuros e a gente vê que o Senhor, Ele virá para buscar a sua igreja e dos ares Ele proferirá uma palavra, voz de trombeta, voz de trovão, e aqueles que já estão há anos, há décadas, há séculos, sepultados, cremados, lançados no mar, voltarão à vida de uma forma extraordinária. Veja só isso, o nosso Deus, Ele tem esse poder. E assim nós temos que crer. Nós temos que crer nessa realidade e termos a fé. Então, a fé desse centurião era a fé que nós estamos falando, que ainda diante da morte o Senhor pode fazer algo extraordinário. O Senhor pode trazer novamente aquela pessoa à vida. E aqui nós vemos que o texto bíblico nos mostra que a caminho, enquanto Jesus estava a caminho, a fala que chega era, olha, não perturbe mais o mestre, não perturbe mais o mestre. E diante do não perturbe mais o mestre, há uma realidade onde aquele homem, movido pela fé, ele diz, olha, se Jesus ele proferir somente uma palavra, e isso independente da geografia que ele está, independente do local que ele está, independente da distância que ele está ali do enfermo, se ele proferir uma palavra somente, o meu servo ele sarará. O meu servo será curado. Isso daí é Hebreus 11, como nós lemos. É você confiar naquilo que os olhos não veem. É você confiar naquilo que ainda você não recebeu. Esse homem, até mesmo, podemos dizer, à frente de um destacamento de fé, comparado aos discípulos que seguiam a Jesus, esse homem deu um grande exemplo, a ponto de Jesus trazer louvor à vida desse homem, falando, olha, em Israel eu não achei alguém com uma fé desse tipo. Ele confiou de tal forma, aonde ele disse, olha, nem precisa de Jesus chegar até aqui, se lá onde ele está, ele proferir uma palavra, tudo mudará, certamente tudo mudará. É interessante porque esse homem centurião, ele ouvia falar acerca de quem era Jesus, mas ele não teve um contato com Jesus. Quem foi falar com Jesus foi os anciãos. Esse homem, apesar da autoridade que ele tinha de ir e vir, de mandar e desmandar, ele age com humildade no coração e ele pede a Jesus, pede para que Jesus venha até aqui. A humildade, e essa humildade certamente é vista por Deus, é vista por Jesus nesse momento de extrema urgência. Esse homem, a palavra de Deus nos mostra que ele não teve momentos à mesa com Jesus, ele não tocou no manto de Jesus,
Ele não tocou no rosto de Jesus. Ele simplesmente ouviu falar que havia alguém que estava fazendo milagres, alguém que se revelava e se manifestava como Deus, alguém que tinha as prerrogativas do Messias, e ele simplesmente confiou. E ele confiou de tal forma, aonde a fé dele sobrepujou até mesmo os limites de uma religião vazia que porventura ele vivia. Porque no contexto romano havia toda uma estrutura religiosa, havia toda uma estrutura pagã, idólatra, aonde esse homem, bem provável ele foi instruído e criado sob essa realidade, mas ele confiou, ele acreditou, ele teve fé, sem os olhos ver, ele confiou. E nós, nos dias de hoje, em pleno século 21, nós precisamos crer, confiar, ainda que os nossos olhos não estejam vendo, nós precisamos entender que basta uma palavra do Senhor para que tudo mude, para que tudo mude. Às vezes, numa construção de mudanças, nós colocamos diversos processos, diversas situações que precisarão ser cumpridas, mas basta uma palavra do Senhor para que a história sua mude, para que a dor sua mude, para que a situação que você está vivendo mude completamente, e para que até mesmo diante de situações de impossibilidade, de vida e morte, de situações aonde nós não temos, nós sejamos exercitados a tal ponto a confiar e crer tão somente em Jesus, porque basta uma palavra dele para que tudo mude. E nós precisamos crer nisso, gente. Nós precisamos crer nisso. A palavra de Deus nos mostra que o Senhor, Ele, após o seu momento de ascensão aos céus, em Atos fala que Ele foi elevado aos céus e hoje Ele está à destra de Deus o Pai, Ele está à direita do Pai, Ele é aquele que olha por nós, Ele é aquele que por meio do Espírito Santo intercede por nós, Ele é aquele que sonda os nossos corações, Ele é aquele que olha com um olhar de compaixão e de amor para cada um. Ele sabe o que passa no seu coração, Ele pode fazer qualquer coisa, em qualquer hora, em qualquer momento. Pela palavra dele, os mundos foram construídos. Pela palavra dele, foram estabelecidos limites para que o mar não engolisse a terra seca. Pela palavra dele, ele diz: haja vida, houve vida. Haja luz, houve luz. Pela palavra dele, ele disse: haja João, haja Roseane, haja Fábio, haja Osmane, haja Templo Batista. É a palavra do Senhor que faz com que tudo aconteça. E às vezes nós desacreditamos dessa palavra, estamos mais ansiosos, estamos mais esperançosos numa palavra que vai se proferir humanamente, num resultado que talvez vai chegar diante da gente, ou até mesmo uma ligação que nós estamos esperando. Nós precisamos crer, meus amados irmãos. Precisamos confiar, precisamos ter fé. Essa semana eu estava conversando com meu irmão, foi bem interessante. Na segunda-feira, ele está fazendo alguns exames, ele sofre já há alguns anos em um desvio no joelho, de uma queda que ele teve quando era mais novo. E na época da queda, os médicos optaram em não fazer a cirurgia por conta de alguns riscos que corriam, na expectativa de que o desvio do joelho pudesse melhorar com a idade, mas não melhorou, só piorou. E aí, ele de um tempo para cá, a gente tem motivado ele, vai no médico, busca, não tem mais jeito, não, e no SUS, eles não dão atenção. Enfim, há uns meses atrás ele foi. Minha mãe foi lá no posto, marcou a consulta, falou com acolhimento, coisa de mãe, né? Mãe é mãe, porque se dependesse dele, ele não iria atrás. E aí, pediram para ele alguns exames. Dentro desses exames, pediram uma ressonância do joelho, algo que, pelo SUS a gente sabe, tem uma fila longa, tem uma fila de espera distante. Vimos no particular, mas um negócio muito caro, fora da realidade dele, da família. E a gente falou para ele: Fernando, confia em Deus, Deus está no controle. E aí na segunda-feira a gente conversando, e ele falando: eles não vão me ligar mais não, tem tanta gente aí na fila, tem tanta gente que entra doente na fila, morre, e depois que eles ligam. E isso daí, meus irmãos, é algo que eu falei para ele: Fernando, e a fé? Onde está a fé? A gente precisa confiar, a gente precisa acreditar. E aí, sexta-feira,
sexta-feira, toca o meu telefone, não foi nem o telefone dele. Né? Eu falei, tá vendo? Você não teve fé, nem o seu telefone tocou, foi o meu telefone. Ele falou, não, é que quando eu vou nos exames aí, eu dou o seu número também e tal. Atendi o telefone, por favor, Fernando, de onde que é? É do hospital X, tá. Beleza, falei, está aqui do meu lado, passei para ele. A ressonância saiu? Que legal, para quando que é? Para sábado, legal, olha que bacana, tal. Enfim, saiu a ressonância. É preciso confiar, meus irmãos, é preciso ter fé. O nosso Deus é o Deus que move situações, é o Deus que move estruturas, é o Deus que faz com que aquilo que parece impossível acontecer, venha acontecer. E aí, nisso, eu trago só esse exemplo, porque às vezes a gente é testado nesse aspecto da fé. E às vezes a nossa esperança está no quê? Numa ligação. Eles vão ligar me chamando. Ou até mesmo, é num desdobramento, é num empréstimo que eu preciso pegar para sanar tal problema. Ou então é na venda de determinado imóvel que eu tenho. Ou então é na compra de determinadas posses. Meus irmãos, a nossa confiança não está nas coisas que o mundo pode nos dar e que no mundo ficarão, mas a nossa esperança deve estar em Jesus. Ele é eterno, Ele está fora do tempo, Ele é esse que basta uma palavra para que tudo mude, para que tudo mude. Deus tem colocado na nossa igreja desafios para esse ano, e alguns desafios aparentemente parecem ser impossíveis, mas nós cremos que basta uma palavra do Senhor, para que tudo mude e tudo aconteça. Nós não queremos agir pela nossa força, porque se formos pela nossa força, nós não conseguiremos, nós nos desgastaremos, nós ficaremos pelo caminho. Mas se nós confiarmos no Senhor, basta uma palavra dEle. Haja escola bíblica, vai acontecer escola bíblica. Haja culto no lar, vai ter culto no lar. Haja evangelismo nas ruas, vai ter evangelismo. Haja acampamento, vai ter acampamento. É interessante esse negócio do acampamento. A gente foi no acampamento 2 semanas atrás, chegamos no local e o valor que já haviam passado para o Hélio era um valor de R$ 3.500. A gente está abrindo para você aqui, mas não vai ficar fazendo conta aí, tá bom? Para não ir para o acampamento. R$ 3.500, a gente conseguiu. E aí, quando a gente chegou lá, a gente sempre negocia. A gente sempre tenta algum desconto. E aí, conversamos, e aí no término, Sabrina, tem como ver um desconto aí para a gente? A gente está retomando agora, somos um grupo pequeno, a gente não vai detonar nada aqui, a gente não vai quebrar nada, ao contrário, é um espaço bonito, a gente quer preservar, a gente quer ter outros momentos. E saímos de lá com essa fala, e ela falou, vou falar com minha mãe. Entramos no carro, a gente falou, não foi, Hélio? Vamos ver se ela fecha aí, por pelo menos aí 3.000, 2.800, eu falei, vamos tentar 2.800, vamos baixar, porque aí a gente chega nos 3, né? A gente baixa 2.800, tenta chegar nos 3. A gente não andou muito quando estava vindo embora, chega a mensagem no celular do Hélio, olha, minha mãe aprovou, e o valor é R$ 3.000. É preciso confiar, Hélio, é preciso ter fé. Deus sabe dos nossos limites. E se o nosso limite fosse 2.500, eu não tenho sombra de dúvida que Deus ia trabalhar no coração daquela mulher e o acampamento ia ficar por esse valor, ou a gente ia encontrar um acampamento nesse valor. A gente precisa crer, confiar, porque basta uma palavra do Senhor para que tudo mude. Basta uma palavra do Senhor para que tudo mude. Nós, na nossa maioria aqui, viemos de famílias humildes, viemos de famílias que trabalham e ralam muito, desde muito cedo. Mas basta uma palavra de Deus para que toda história mude. Talvez você, pai e mãe, não teve oportunidade de fazer uma faculdade. Basta uma palavra de Deus para que os seus filhos possam fazer, ainda que as limitações na sua casa, elas sejam grandes o bastante. Deus vai dar o caminho, Deus vai dar o meio, Deus vai dar a forma. Basta uma palavra de Deus para que o seu casamento mude, para que aquele ambiente hostil, aquele ambiente difícil, aquele ambiente de Leandro e Leonardo, entre tapas e beijos, ele volte a ser um ambiente de amor, de glória, de graça. Basta uma palavra, mas essa palavra de Deus, ela é proferida. Agora o que a gente precisa crer? A gente precisa ter fé, a gente precisa confiar,
Porque se a gente não confiar, ainda que a palavra seja proferida, a bênção vai cair no nosso quintal e a gente não vai reconhecer a bênção dentro do nosso quintal. Não vamos reconhecer. Aqui, o texto bíblico nos aponta e nos mostra que o Senhor Jesus, Ele profere a palavra, e quando esses anciãos, eles voltam para onde o homem enfermo estava, ali, aquele homem já estava são. Aquele centurião reconheceu, foi a palavra do Senhor Jesus, porque a palavra dele tem poder, no nome do Senhor há poder, no nome do Senhor, em nome do Senhor, o inferno treme, meus amados irmãos, em nome do Senhor as barreiras são derrubadas, em nome do Senhor a igreja avança. Nós não somos uma igrejinha pequena, nós somos a igreja de Jesus, e a igreja de Jesus, ela foi, é e será sempre vitoriosa, meus amados irmãos. Vitoriosa. E isso nos leva a elevarmos o nosso patamar de confiança no Senhor. E essa elevação, ela nada mais é uma elevação aonde nós vamos confiar, aonde nós vamos acreditar, aonde nós vamos fazer com que os nossos olhos possam ser desenvolvidos a crer naquilo que não está diante de nós, porque para Deus não há impossíveis, para Deus não há limites. Você crê nisso, que para Deus não há limites, para Deus não há impossíveis? A gente tem visto aqui na nossa igreja milagres acontecerem, e temos sido alvo que para Deus não há limites, meus amados irmãos. Existem alguns que no passado tiveram doenças e enfermidades que estavam à beira da morte, e Deus acrescentou, deu mais anos e anos de vida à frente. Quem faz isso? É Deus, e nós confiamos nele. Aqui nós temos realidades de situações de milagres, de pessoas que estavam enfermas, foram curadas, de pessoas que estavam sem alento, foram alentadas, de pessoas que estavam sem expectativa, e Deus trouxe essa expectativa. Milagres aonde o relatório médico era, não é possível, e Deus fez acontecer. Então veja, diante desse Deus, não há uma outra realidade senão nos prostrarmos, cairmos diante dele e falarmos: Senhor, eu creio no Senhor, eu acredito no Senhor, eu creio na sua palavra, e ainda que nada tenha acontecido, eu vou continuar crendo, porque o Senhor é o Deus que basta uma palavra para que tudo mude, para que tudo aconteça. Essa mensagem não é uma mensagem que é para massagear seu coração, não é uma mensagem que é para elevar sua autoestima, é uma mensagem para que você possa ter a sua fé confrontada. Porque por vezes nós não estamos vivendo como deveríamos viver, porque a nossa fé está aquém da fé que nós poderíamos ter. Você precisa crer, confiar que Deus, Ele não perdeu a mão da história, Ele continua no controle, e Ele conhece você por RG, CPF, nome, sobrenome, Ele sabe do seu DNA, Ele conhece você por dentro e por fora. Não tem ciência alguma que conhece você como Deus conhece você. Ele sabe disso. E nisso, nossa fé, ela é convidada a ser manifestada, a ser desenvolvida, a ser trabalhada, para que nós possamos visualizar esses milagres. Milagres sempre são precedidos por fé. Milagres sempre são precedidos por fé. Precisamos crer, precisamos confiar. A fé, ela não é destacada e provada a cada um de nós, porque Deus não conhece o tamanho da nossa fé. Ele conhece, mas Ele nos dá a oportunidade de desenvolvê-la, a fim de que nós venhamos conhecer o que pode acontecer, uma vez que a fé, ela é desenvolvida, ela é destacada. Nisso, eu termino com essa palavra, aquele que sequer tinha visto Jesus, mas confiou e creu. Versículo 9 diz que, e ouvindo isso, Jesus maravilhou-se daquele homem, e voltando-se, disse à multidão: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Parece que as coisas simples, elas são as que
possuem um nível de profundidade, de raízes, maiores do que, às vezes, coisas muito complexas que são superficiais. Aqui nós vemos que a simplicidade desse homem foi simplesmente em dizer: eu creio e basta uma palavra de Jesus para que tudo mude. Mas aquilo estava de tal forma enraizado com verdade, com fé, com confiança, que não precisou de outras palavras, senão o silêncio e, na sequência, o agir do Senhor mediante aquela situação. Portanto, nessa noite, o desafio e o confronto é para que a sua fé e a minha fé sejam desenvolvidos a tal ponto aonde nós compreendamos que basta uma palavra do Senhor para que tudo mude. Não é preciso você andar a Avenida 1 de joelhos, não é preciso você guardar rosa ungida no seu guarda-roupa, muito menos sal ungido no seu armário. É preciso somente uma palavra do Senhor para que tudo mude e mude de uma vez por todas. Você crê nisso? Você crê em Jesus? Você crê que Jesus pode dar uma resposta à dor e à luta que você está vivendo? Você crê nisso? Porque se você não crê, não adianta a minha fé para aquilo que é peculiar seu. Você precisa crer, você precisa confiar. As famílias aí que têm orado pelos esposos para se converterem, continue com fé, confiando, não duvide. Aqueles que têm orado para que milagres ocorram, continue orando com fé, com confiança, porque o nosso Deus é um Deus que exerce milagres, diante de fé que se manifesta de um modo particular em cada coração, demonstrando tão somente a confiança que nós temos naquele que vive, naquele que reina, naquele que é o Senhor Jesus. Então, que Deus abençoe você, e que o seu nível de fé aumente, que você desenvolva, que você cresça. E como diz lá Hebreus 11, como que diz Hebreus 11? Vamos lá ver novamente. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Guarda no seu coração, toma para você essa palavra, receba com alegria e com humildade e viva isso, porque aí está a graça do Senhor em fazer maravilhas diante de uma fé que está sendo desenvolvida em você, a fim de que milagres sejam vistos, vividos e experimentados enquanto nós estamos aqui na face da terra. Que Deus abençoe. Vamos orar nesse momento? Vamos clamar ao Senhor. E se você nessa noite tem entendido que pela fé há um Senhor que cuida de tudo, se você tem entendido que pela fé há um Deus que é maior do que os seus problemas e basta uma palavra dele para que tudo se resolva, eu quero convidar você a ficar de pé junto comigo. Nós vamos orar ao Senhor. Amém? Basta uma palavra. Basta uma palavra. Creia com fé. Não é o fim. A história não acabou. Jesus está com você. Tenha fé nele. Basta uma palavra para que todas as ondas amargas que vieram até aqui possam ser mudadas. Para que toda luta seja convertida em vitória. Para que toda lágrima seja convertida em riso. Basta uma palavra, e é nessa palavra que nós confiamos. O nosso Deus é esse que trabalha por nós enquanto nós dormimos. O nosso Deus é esse que ocupa o tempo e o espaço. O nosso Deus é esse que está com a gente aqui agora e que aquece o nosso coração e nos leva a esse entendimento. Vamos orar. Pai de amor e bondade, obrigado por essa noite, obrigado por esse tempo. Obrigado, Deus, por destacar a realidade de uma fé que, se exercitada, é prenúncio de milagres. Ó Deus, e nós cremos no Senhor e cremos na Tua palavra. Ó Deus, palavras humanas são falhas.
Decisões humanas são mentirosas por vezes, mas a palavra do Senhor, ela não mente, ela não volta. A palavra do Senhor é viva, é eficaz, e basta uma palavra sua para fazer com que a dor com que nós estamos vivendo seja transformada em alegria. Basta uma palavra sua para fazer com que os dias maus sejam convertidos em dias bons e que a perspectiva de que o fim chegou possa ser traduzido em novos recomeços. Obrigado, Deus, pela vida dos meus irmãos. O Senhor sabe o que cada um aqui está sentindo, o que cada um está passando. Ó Deus, aumenta a fé de cada um. Derrama de forma abundante, de forma escandalosa, a fé que inunda todos os corações. Ó Deus, e que diante da nossa incredulidade, sejamos confrontados a confiar no Senhor. Ainda que os olhos não vejam, ainda que as mãos não possam apalpar, nós confiamos em Ti. Porque um dia nós estaremos face a face com o Senhor, e nós teremos o privilégio de abraçá-lo. Teremos o privilégio, ó Deus, de receber o afago do Senhor e de entender que valeu a pena crer e confiar. Obrigado pela nossa igreja, obrigado por esse tempo, e é no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém.